Muito bem, agora sim a gente volta com tudo, falando sobre saúde, saúde da mulher, saúde do pai, saúde do bebê, saúde de toda a família. Porque existe sim uma expectativa social de que o momento da gravidez e o do pós-parto, de que ele seja marcado apenas por sentimentos de felicidade. Mas a gente sabe que não existe uma regra para isso, até porque cada mulher pode vivenciar esse período de uma forma diferente, né? Algumas parecem que ficam mais cansadas e deprimidas, irritadas, o que é normal também durante os primeiros dias após o parto. Agora, quando os sintomas se estendem por muitos dias, aí já é preciso atenção, pois pode ser a depressão pós-parto, também conhecida pela sigla DPP. E para você ter ideia, no Brasil, estima-se que 25% das mulheres tenham depressão pós-parto, segundo um estudo feito por pesquisadores da Fiocruz. Ou seja, uma em cada 4 mães apresenta sintomas após o nascimento do bebê. E a doença, inclusive, ela gera muitas dúvidas entre as pessoas. O que é a DPP? Quais os sintomas? O que é mesmo o baby blues? Será que os homens também podem ter sintomas de depressão pós-parto? Bom, a gente quer saber a resposta para essas perguntas, esse assunto é importante, então a gente vai receber aqui, a gente vai conversar com o ginecologista obstétrico, Dr. Carl Richard. Doutor, bem-vindo aqui ao Vida e Saúde, que bom que você está aqui para falar de um assunto tão importante para a família, tudo bem? Olá, Teru, olá aos espectadores, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje com vocês. E sim, estamos muito bem, espero que com vocês também. Doutor, resume pra gente um pouquinho o que é a depressão pós-parto. Muito bem, Teru. Bom, é importante lembrar que depressão, na realidade, é uma doença mesmo. Assim como as pessoas podem ter doença no estômago, no músculo ou em alguma glândula, quando a gente fala de doenças da mente, as pessoas às vezes ficam meio perdidas. E depressão é uma doença mesmo da mente e existe tratamento. Como você disse no comecinho do programa, o parto normalmente é um evento muito feliz na vida de uma família, mas às vezes as mulheres podem desenvolver sintomas depressivos ou outros transtornos de humor que podem variar desde o baby blues, como você comentou, até coisas bem mais sérias que podem levá-la a se ferir ou ferir a criança. Por isso que é importante a gente abordar esse assunto. Doutor, agora é o seguinte, muitas mudanças acontecem com a chegada desse bebê em casa. Planejado ou não planejado, de uma maneira global, a vida da pessoa vai mudar, especialmente da mãe. E a gente percebe o seguinte, olha, no dia a dia, as rotinas dela também vão alterar. Se a mulher lavava roupa uma vez por semana, agora ela tem muito mais roupinha para lavar, porque a demanda aumentou. Se ela tinha tempo para se demorar num banho, agora ela tem que tomar um banho mais curto. Então, a gente vai trazer aqui, a gente preparou aqui agora um cenário, né, corriqueiro do dia a dia, para trazer os sintomas da depressão. Então, essa mulher, ela está lidando com uma mudança física, uma mudança de comportamento, mas ela também precisa dar conta do dia a dia dela. E a gente vai fazer isso com os sintomas. Acho que o primeiro sintoma que eu queria trazer aqui, ela tem maior ansiedade e preocupação. Ela vai começar a ver o mundo com outros olhos a partir de agora. Isso é tão importante, Teru, porque a sociedade, de uma forma geral, joga muito nas costas da mulher, joga muito no colo da mulher essa preocupação, toda essa responsabilidade com a criança que acabou de chegar. Eu vou comentar uma coisa, eu tenho uma filha que vai fazer 7 meses agora e eu estou experimentando essa mudança de rotina agora na pele, muda muita coisa. Hoje, por exemplo, essa noite a Olivia, o nome da minha filha, ela acordou 3 vezes e cá estamos nós já trabalhando, fazendo as coisas. O bebê ele não quer perguntar como vai ser o seu dia, ele está pensando nele. E por conta dessa sociedade jogar, esperar da mãe que se faça tudo, porque ela amamenta, porque é ela que tem que trocar, ela que vai escolher a roupinha do bebê, é ela que vai ter que cuidar de tudo, ou existe um desinteresse por parte do pai, acaba sendo muito grande a responsabilidade em cima dela, o que causa muita ansiedade, causa muita preocupação. Uma outra coisa que causa muita ansiedade... Perdão, pode continuar. Não, é que causa também insegurança, doutor. Dentro aqui dentro dessa ansiedade, dessa preocupação, insegurança e culpa, né? De será que eu me preparei o suficiente? Será que eu vou dar conta?
Uma coisa que às vezes as mulheres esquecem elas acham que o grande momento, o momento mais difícil é o parto, mas às vezes amamentar é um momento muito difícil, muito estressante para a mulher. Às vezes o bebê não pega o peito, ou só pega um dos lados, ou o peito em pedra, ou acontecem complicações nessa amamentação que causam muita insegurança. E uma coisa que eu tenho percebido no consultório também é que, como existe muita informação hoje na internet a respeito disso, o que não é ruim de maneira alguma, tá? Acaba se comparando as experiências entre as mulheres. Por que ela está dando tudo certo e aí eu não estou conseguindo? Isso. Por que o bebê dela consegue dormir a noite inteira e o meu não consegue? Por que o dela está mamando e o meu não está? Por que ela está produzindo leite e eu não estou? Esse tipo de coisa acaba causando muita ansiedade na mulher também, né? Ansiedade e cansaço, tanto cansaço, doutor, físico, né, e mental, que às vezes a mulher vai ter dificuldade de se concentrar e tomar decisões assertivas. Ela se sente, às vezes uma mulher super bem-sucedida, uma mulher super resolvida, nesse período ela vai ficar com dificuldades para tomar decisões que antes ela tomava de olho fechado, né? Sim, um dos sintomas da depressão é justamente, claro, esse cansaço, essa fadiga, a falta de energia. É comum em quem não está dormindo direito, por conta que está cuidando do bebê, tem que amamentar de 3 em 3 horas, tem que trocar a fralda. Tudo isso faz, você vê como isso pode ser comum na vida de uma mulher que acabou de ganhar um bebê, mas mulheres que estão desenvolvendo um quadro depressivo, elas vão além, às vezes elas não conseguem levantar da cama, às vezes elas ouvem o bebê chorando e não reagem, elas não conseguem tomar uma iniciativa de resolver um problema. Então elas se sentem abandonadas, elas se sentem inúteis e com isso vem também o sentimento de culpa por não estar fazendo a parte dela, né? Eu estou colocando esses sintomas aqui enquanto você vai falando, doutor, porque você está falando exatamente disso. É um excesso de sono, porque ela está com realmente privação de sono, né? Aí ela também não tem o pique para fazer as coisas do dia a dia, então a casa vai acumulando tarefas. Às vezes, se ela tem filhos maiores, ela de repente não dá conta de acompanhar a tarefa, a lancheira da escola. E isso tudo vai trazendo culpa, vai trazendo mais cansaço inclusive mental. E eu vou trazer esse outro sintoma aqui, olha, a perda ou ganho de peso rápido, somado a todos essas preocupações, essa mulher ainda está com a autoestima abalada, porque ela provavelmente ganhou os quilinhos a mais durante a gestação e agora não se resolve tão rápido. Exatamente, Teru. Um dos fatores de risco para se desenvolver a depressão pós-parto é exatamente essa insatisfação com o corpo dela. Às vezes não são só os quilinhos a mais, não. Às vezes são estrias, às vezes durante não consegue lidar bem com uma cicatriz de cesárea ou com uma laceração de parto, e elas começam a imaginar que talvez a vida delas nunca mais vai ser o mesmo, que ela nunca mais vai conseguir retomar um relacionamento com o marido, né? E você comentou da insônia ou da hipersonia, que é o nome técnico para o excesso de sono. Essas mulheres, normalmente, elas acabam falando assim, olha, o meu sono não é reparador, eu durmo o quanto eu consigo, mas eu continuo cansada, eu continuo sem energia. Ou, pelo contrário, elas não conseguem acordar, elas passam, às vezes, o dia todo dormindo, tá? É essa hipersonia. Agora, outra coisa que você comentou foi o excesso de apetite. Mulheres que acabam descontando essa ansiedade, esse peso todo na comida. Ou não come nada, ou come demais. E, geralmente, Teru, são comidas de baixa qualidade. É verdade. Não é o macarrão com creme de cenoura que você vai ensinar hoje, não. É verdade. Sabe por quê? Geralmente minha mãe... batatinha frita. Comida fácil, comida rápida, porque não tem tempo de cozinhar, nem quer fazer os afazeres da casa. Mas é o seguinte, minha mãe diz o seguinte, quando a gente não dorme, a gente fica destemperado no dia seguinte e fica buscando esse tempero da vida na comida. Então, realmente, é uma coisa puxando a outra, mas calma, gente, tem luz no fim do túnel. A gente está falando de sintomas por enquanto. Eu quero trazer ainda, doutor, olha, assuntos que podem... Esses aqui são sintomas que traduzem um pouquinho só, mas tem outros sintomas envolvidos. A tristeza profunda
faz parte, é um sentimento que não abandona a mulher com depressão pós-parto e ela pode chegar, inclusive, a ter vontade de fazer mal ao bebê, como tentativa de solucionar esse sentimento tão difícil que ela está sentindo, que ela está trazendo, né, doutor? As pessoas, quando falam de depressão pós-parto, geralmente elas imaginam a mulher jogando a criança pela janela. Eu já ouvi muito isso. Mas esse caso de ferir ou mesmo levar a criança ao óbito é muito raro, tá? Geralmente as mulheres com depressão pós-parto, elas negligenciam a criança e acabam por prejudicar. Não trocam a fralda, não amamentam, não põem para dormir da maneira correta, elas não vestem a criança adequadamente para a temperatura que está no dia, por exemplo, não levam ao pediatra, não vacinam a criança. Então, você percebe que existe uma negligência em relação ao cuidado com a criança e isso pode prejudicar a saúde dela. Uhum. Normalmente, as mulheres que pensam em ferir a criança, elas não comentam isso com ninguém, elas descrevem isso como um pensamento que vem na cabeça, um pensamento que a gente chama de intrusivo, um pensamento que elas não queriam ter, mas têm. E elas falam que é um horror, tá? Geralmente elas não vão levar nada a cabo, mas se você está pensando nisso, uma pessoa que me diz que está pensando nisso, talvez ela precise de um tratamento. Tá, eu queria trazer isso aqui, doutor, porque às vezes essa pessoa está recebendo ajuda da sogra, da mãe, de uma vizinha, de uma amiga nesse momento. E quando ela ousa falar desse sentimento que está aqui dentro, numa tentativa de colocar para fora e de resolver, as pessoas tendem a julgar e tendem a, de repente, até assustar. Mas falar sobre o problema é muito importante, já ajuda a aliviar um pouquinho e é um pedido de socorro. Olha, não estou em condições de ficar sozinha, porque eu imagino que se uma criança negligenciada, tão dependente, tá vulnerável assim, é preciso ativar essa família, ativar essa rede de apoio para que busquem ajuda, né, doutor? Exatamente. E muitas pessoas imaginam uma pessoa deprimida como uma pessoa que é só triste, uma pessoa que não fala com ninguém. Às vezes, essa depressão pode se apresentar como uma irritabilidade extrema, a pessoa que faz tempestade em copo d'água, uma pessoa que ela fica feroz, que as pessoas às vezes chamam, virou uma leoa. Pera, existem reações que não são normais. E realmente, não ignorar isso, não tratar com preconceito a depressão pós-parto. Ok. A depressão é uma doença, precisa ser tratada. Vamos falar um pouquinho, doutor, de duração, porque existem os baby blues, que são aquelas... Fala um pouquinho dos baby blues e também do baby blues, na verdade. E quanto tempo pode durar esses sintomas aqui até a gente se ajustar e, de repente, classificar depressão pós-parto ou não? É normal, vida que segue? Beleza. Baby blues, cerca de metade das mulheres que têm um parto, elas vão acabar desenvolvendo o baby blues. São alguns sintomas depressivos, elas podem até ser depressivas, um choro excessivo, a pessoa, de repente, ela por motivo nenhum, ela começa a chorar e, de repente, para só começar de novo. Ela parece que ele tem uma labilidade emocional, tá? Mas o Baby Blues, ele é autolimitado, dura no máximo 10 dias e o tratamento, geralmente, é só dar suporte, não precisa fazer nada que ele vai passar sozinho. Agora, passou de 10 dias... começou a ter pensamentos de ferir ela mesma, ou a criança, ou alguém, então isso já está passando do que a gente considera um baby blues e passou a ser uma depressão, às vezes menor ou maior, dependendo dos sintomas que ela está reapresentando. Tá. Agora, tem também a depressão tardia, pós-parto tardia, né, doutor? Que, de repente, não acontece imediatamente após o parto. Vai ter sintomas, mas, assim, quanto tempo depois essa pessoa pode manifestar, doutor? A maioria das mulheres que vão ter depressão pós-parto, elas vão ter até os 4 meses depois do parto. Metade, geralmente, no primeiro mês, mais uns 40% até o 4º mês. Mas existem casos de mulheres que apresentam depressão, considera-se depressão pós-parto, até 1 ano depois do parto, tá? E também mulheres que, ao longo da vida, ao recuperar, às vezes, eventos estressores da gestação ou do parto em si, podem desenvolver um quadro de transtorno de humor ao longo da vida. E os pais, doutor? Os pais também podem, os maridos, né, os companheiros, eles também podem desenvolver algum tipo de mudança emocional durante esse período? Porque vocês também ficam sem dormir, vocês também começam a pensar, se preocupar um pouquinho mais com outras coisas.
Sim, com certeza. Não pode se ignorar também a saúde do homem, do parceiro, tá? Às vezes, a reação que às vezes as mulheres me contam assim, ele não quer saber da criança, ele não está me ajudando. Às vezes isso é um sintoma de depressão pós-parto do marido. E as pessoas, mas como? Ele não está tendo variação de hormônio? Como não? Está mudando toda a vida dele, mudou a alimentação, mudou o sono, mudou a dinâmica da família, as rotinas. Isso pode ser um quadro estressor o suficiente para causar um quadro depressivo no marido também, ou no pai da criança. Muita calma nessa hora, muita calma, a gente tem que cooperar. Doutora, eu quero saber o seguinte, antes de falar de tratamento aqui, queria saber se existe alguma coisa que a gente pode detectar que essa mulher vai ter depressão pós-parto durante o período que ela faz ali o pré-natal. Como é que está a ciência em relação a isso? Você sabe que esse negócio de depressão pós-parto tem sido muito negligenciado, muito ignorado pelos obstetras ao longo do tempo, né? Tanto que a sociedade americana, né, o American College, lá nos Estados Unidos, eles publicaram recentemente uma recomendação a todos os obstetras que se faça um rastreamento durante a gestação, no pós-parto, pelo menos uma vez. E existem ferramentas para o médico para poder fazer esse diagnóstico, não é só com uma conversa. Existe, por exemplo, uma das ferramentas mais utilizadas e mais validadas, ela é chamada de escala de Edimburgo de depressão pós-parto. Ela é disponível online, tá? Ela se encontra facilmente na internet. E é um questionário de 10 perguntas que você responde e o seu médico é capaz de, através desse questionário, avaliar se você está desenvolvendo um quadro depressivo ou não. Então, realmente ficar de orelha em pé, eu costumo dizer, né? Atento aos sintomas já antes do problema chegar. Agora, doutora, a gente trouxe aqui, a gente esquematizou como é que a gente pode ajudar alguém com depressão puerperal ou a depressão pós-parto. Eu quero trazer nesse momento aqui na tela porque eu não sou psicóloga, não sou psicoterapeuta, mas eu posso fazer o meu papel. Não invalidar ou diminuir o sentimento da mulher. Eu preciso mostrar apoio para ela durante esse momento. Então, você não está dando conta de lavar a louça? Fica tranquila, a gente chama alguém, ou eu dou conta, ou a louça não vai fugir, na hora que der a gente lava. E também direcionar essa ajuda profissional, porque às vezes a mulher não está em condições de pedir ajuda. Mas quem está ali no apoio fala, você precisa de ajuda e a gente vai junto. Isso é muito importante, Teru, você entender quem está acompanhando essa mulher ou esse marido, né, a rede de apoio dela, entender que depressão é doença. Estou repetindo isso, batendo nessa tecla, porque ainda existe muito preconceito em relação à depressão, achando que é só uma tristeza profunda, eu vou animar ela, vou dar um suco, vou dar aqui alguma coisa e tal, vou levar para passear e vai resolver. E não vai. Precisa de tratamento, tá? E dar esse suporte, aliviar a pressão para ela ajuda muito, muito mesmo. Mas não é a única coisa que vocês podem fazer. Exercício físico, uma alimentação correta, uma alimentação saudável, tá? Um relacionamento saudável com as pessoas ao seu redor e com Deus, isso tudo ajuda muito, muito mesmo, ok? Lembrando que também é importante identificar fatores de risco, isso do ponto de vista médico, né, daquela mulher desenvolver esse quadro depressivo ao longo da gestação ou depois do parto, né? E existem maneiras de você prevenir isso, né? Olha, que legal essa conversa com o Dr. Carl por aqui. Eu sei que é um assunto difícil, mas a gente precisa comentar e precisa resolver. A gente precisa abrir a caixinha, porque já é parte do caminho, parte da resolução. Conversar, se informar. Doutor, eu quero te agradecer pela participação aqui no Vida e Saúde, foi muito legal. Quero deixar as portas abertas para a gente conversar sobre outros assuntos por aqui, mas você aí de casa que gostou do papo aqui com ele, você pode acompanhar, segui-lo lá no Instagram, vou soletrar aqui porque o nome dele é chique, é diferente, tá? Dr.Karl.Richard. Vou soletrar, dr.karl.richard. Está aqui na tela também, mas é muito legal ter sua participação com a gente hoje. Obrigada, doutor.
Muito obrigado de novo pelo convite. Eu aguardo vocês no Instagram. Hoje eu vou abrir uma caixinha de pergunta para quem quiser me mandar pergunta, eu vou conversar com vocês. Uhul! Um abraço. Obrigada! Olha só que legal, a gente no próximo bloco no Claramente, o Dr. César vai falar um pouquinho sobre a importância da pessoa deprimida aprender a pensar no que ela está ganhando com o sofrimento, o que ela está produzindo, o que ela está aprendendo com tudo que ela tem vivido. E ainda hoje eu te ensino esse macarrão com creme de cenoura. Vida e Saúde volta já já.